Alguém pode estar se perguntando agora, por que o Pedro colocou os operadores lógicos na língua inglesa? E eu respondo, é que quando formos programar, nós vamos utilizar esse idioma na programação, para desenvolvermos os nossos algoritmos, né? E eu quero, aos poucos, sem assustar vocês, ir inserindo e transformando tudo isso que nós estamos fazendo em português, transformando isso na língua inglesa, porque vai ficar menos doloroso quando nós formos programar. O choque vai ser menor, ou talvez não tenha nenhum choque, né? Hoje nós vamos falar de alinhamento de estruturas, essa é a primeira parte, e eu sou o Pedro Messias, estamos fazendo lógica de programação. O que é alinhamento de estruturas? Vou nessa videoaula inserir um pouco mais de inglês aqui, tá? Então, antes de ir para o que é alinhamento de estrutura, eu coloquei só uma estrutura aqui, sem alinhamento nenhum, uma estrutura simples, que é a estrutura C, fim C, e eu já quero, de antemão, antes de mais nada, passar ela para o idioma inglês. Então nós vamos escrever isso, basicamente isso, vai ter poucas mudanças na forma de escrita, mas a linguagem vai ser em inglês. Então, C em inglês, if, fim C em inglês, and if. Bom, agora que você sabe que eu vou trabalhar com inglês, pelo menos nas estruturas, vamos agora saber o que é alinhamento de estruturas, tudo bem? O alinhamento de estruturas permite tratar subdecisões em infinitos níveis. Aqui está o ponto. Tratar subdecisões em infinitos níveis. E é bastante utilizado na criação de algoritmos. É mais ou menos assim. Eu preciso... Algo no meu programa tem que acontecer se uma outra coisa acontecer antes. Ou seja, uma coisa está vinculada à outra. Trazendo para a vida real para ficar mais fácil, vamos imaginar o seguinte. Eu quero sair com a minha camisa amarela. Só que só existe uma calça minha que combina com a camisa amarela. E é a calça preta. Então eu faço duas perguntas para mim mesmo. Por exemplo, se a calça preta estiver lavada e passada, fiz o primeiro teste. Então, daí eu faço a segunda pergunta. Se a camisa amarela estiver lavada e passada, daí eu uso a camisa amarela e então utilizo também a calça preta. Você viu que uma coisa está amarrada à outra. Eu fiz a primeira pergunta sobre a calça, depois sobre a camisa. Não fique tranquilo porque nós vamos fazer um exercício aqui e isso vai ficar muito claro, tudo bem? Vamos fazer um algoritmo como exercício, né? Que vai receber a idade e o sexo de candidatos. Algo bem parecido com aquele último algoritmo. Naquele algoritmo, eu tinha candidatos desclassificados, ou seja, candidatos que não atendiam a vaga. Agora eu tenho 4 vagas e qualquer candidato pode se classificar para uma dessas 4 vagas, de acordo com as informações que ele inserir no formulário. Ele vai inserir as mesmas informações do último algoritmo, que é a idade e o sexo, só que são 4 vagas. A primeira vaga é para barman, e essa vaga é para homens maiores de 18 anos. Eu tenho outra vaga que é para garçonete, e essa vaga se destina a mulheres maiores de 18 anos. Tenho ainda uma vaga de office boy, que é para garotos até 18 anos. Tenho uma vaga também para atendente, para garotas até 18 anos. Vamos então fazer o nosso algoritmo. Nesse algoritmo nós vamos trabalhar com alinhamentos de estruturas e aí você vai entender. Por que é a parte 1? Porque nessa aula 8, nós vamos alinhar a estrutura C, fim C, ou em inglês, if and if. Tá? Vamos lá. Então o programa chama-se classificar candidatos. Uma seção de declaração de variáveis, sexo como caractere, idade como numérica. E aí eu inicio o meu programa. Como é que eu faço alinhamento de estrutura? Olha só esse caso, que esse programa que vai classificar candidatos me exige isso. Eu preciso fazer um alinhamento de estrutura. De que forma eu vou fazer isso? Primeiro eu vou receber sexo e depois idade. Tem um detalhe aqui que eu inserir nessa aula aqui, nessa videoaula, e vou adotar isso nas próximas videoaulas, que é o seguinte. Nós vamos colocar cores nos elementos para ficar separados, ou seja, toda vez que você vê algo em azul, saiba, isso vai ser uma variável, tá? Todas as variáveis, a partir de agora, eu vou colocar na cor azul,
Então, sexo é uma variável, está na cor azul. Idade é uma variável, está na cor azul também. Os comandos eu vou colocar em amarelo. Somente os comandos eu vou colocar em amarelo. Só que se eu vou fazer isso com variáveis, eu vou fazer com todas as variáveis, mas os comandos eu vou colocar em amarelo, aqueles comandos que eu estiver passando para o inglês, tá? Então veja bem, lembra da estrutura sim, C, fim C? Aí ela está, só que agora em inglês. If and if, né? Só que agora eu tenho if, then, porque nós vamos escrever assim quando formos fazer programas. O que é if, then? Then significa então. Então, estou perguntando o seguinte. If, se, teste, né? Sexo igual a F, esse é o teste. Se esse teste for verdadeiro, então, then, ele vai fazer tudo que tiver ali embaixo, tudo bem? Editado para a direita. Estou perguntando. Se sexo igual a F, então, tá? If sexo igual a F, then. O que ele vai fazer? Olha só, eu não vou fazer nada ainda. Eu vou fazer um outro teste. Tá? Eu não vou fazer nada, mas vou fazer um teste. Eu quis dizer que eu não vou... eu não escrevi nenhum comando direto para ele fazer, nenhuma ação. Ele não vai fazer nenhuma ação, não vai exibir nada, não vai fazer nenhuma conta, não vai fazer nenhum processamento. Ele vai fazer uma outra pergunta. E é isso que eu chamo de alinhamento de estrutura. Eu alinhei a estrutura if then. Certo? Eu tenho uma pergunta if e depois eu coloco uma outra pergunta if alinhada, uma após a outra, ou seja, no segundo nível. Quantas vezes eu poderia fazer isso? Inúmeras vezes, tá? Então, primeiro que eu fiz, primeiro eu quero saber se a pessoa é do sexo feminino. Por quê? Porque eu tenho 2 vagas para o sexo feminino. Então, primeiro eu descubro, é do sexo feminino? É. Então, vem aqui. Vamos analisar a idade agora. Então, tá bom. Se a idade for maior do que 18, aí sim eu exibo perfil aceito para a vaga de garçonete. Tudo bem? Porque aí a vaga de garçonete é para meninas, né? Para garotas, mulheres, né? Com idade maior do que 18 anos. E esse else, o que é? É o senão. É o senão. Então, if, then, else. Se, então, senão. Se idade maior que 18 anos, então, exibir perfil aceito para a vaga de garçonete. Se não, ou seja, else, aí ele vai exibir perfil aceito para a vaga de atendente. Tá certo isso? Tá, porque a vaga para atendente é para pessoas do sexo feminino e que tenham até 18 anos. Ou seja, se ele não entrou em cima, se ele não exibiu o perfil aceito para a vaga de garçonete, é porque ela não tem idade maior que 18 anos. Então, se ela não tem idade maior que 18 anos, e eu estou aqui dentro dessa estrutura alinhada, se eu estou aqui dentro é porque ela é do sexo feminino. Então, eu vou exibir perfil aceito para a vaga de atendente. E aí eu encerro o segundo if. Tá? Veja que eu abri um if, depois eu abri um outro if, agora eu estou fechando o segundo if que eu abri. And if, ou seja, fim C. Certo? Uma vez que eu fiz os 2 testes, agora eu fecho o primeiro if. And if. Encerrou os testes para o caso do sexo feminino. O que eu vou fazer agora? Eu vou repetir toda essa estrutura, todo esse bloco de código aí, do mesmo jeitinho que está aí, para agora tratar o sexo masculino. Olha como eu vou fazer agora. Se ou if sexo igual a masculino, então, then, faço um segundo teste. Já coloquei tudo aqui agora, porque a gente já estudou, né? Isso aí lá em cima. E verifico se é maior que 18 anos. Se ele é masculino e é maior que 18 anos, então perfil aceito para a vaga de barman. Else, ou seja, se não for maior que 18 anos, então perfil aceito para a vaga de office boy. Tudo bem? Aqui eu fecho o and if, fim C, e encerro o programa. Tudo bem? Então veja bem, olha, o que está acontecendo aqui, eu quero que você lembre, além, né, do assunto da videoaula, que é o alinhamento de estruturas, eu quero que você note que a partir de agora eu vou usar azul para variáveis, e todos os comandos eu vou usar em amarelo, só que eu só vou colocar em amarelo os que eu estiver passando para o inglês, tá? Para a gente ir se acostumando com eles, tá bom? Fica mais fácil aqui. Então, muito obrigado por enquanto. Até a próxima videoaula.